Olá, meu nome é Thomas Cristi, eu trabalho aqui no Editor Aves Brasilis e eu queria mostrar para vocês um pouco do trabalho de pintura naturalista. A pintura naturalista é uma técnica de pintura para animais e plantas, né? Aqui você tem dois tiranídeos, dois pássaros da família do vetivi, em técnica de aquarela, e essa foi uma técnica primeiramente utilizada no século XVIII pelos primeiros artistas que começaram a trabalhar com história natural, com pintura de natureza. É uma técnica bem antiga e ainda assim muito usual, mesmo nos dias de hoje. Uma evolução em relação ao material de hoje, que se usa um pouco de acrílico, né? O acrílico tem algumas vantagens sobre a aquarela. Ela permite recursos de pintura muito mais interessantes, né? E você consegue mais detalhes a nível de pintura do que no caso da aquarela que eu mostrei anteriormente. Aqui no caso, um casal de Calyptura cristata, Tietê de coroa, passarinho muito raro da Serra do Mar. Continuando com o acrílico, é possível também criar paisagens de fundo muito complexas, né? Aqui você tem um tucano de bico preto, né? Anfastos vitelinos Ariel, e um bando de grades azuis. Eles muitas vezes são vistos em bandos mistos, né? E aqui uma alcuba, que é uma planta típica consumida por essa espécie de tucano, também uma espécie da Serra do Mar, uma subespécie, pelo menos a subespécie da Serra do Mar. Outra técnica muito interessante em pintura naturalista é o gouache, ou têmpera, que é semelhante ao acrílico e à aquarela, e também permite fazer técnicas de pintura bem elaboradas, e normalmente é uma técnica muito utilizada para guias de campo. Aqui uma prancha de guia de campo, né? Esse material depois é usado em livros, né? Ele fica nesse formato e serve para identificação de animais. Esse é o guia de campo das aves da Amazônia brasileira. Em geral, todo o trabalho de campo começa com esboços. Você sai a campo observando pássaros, né? E aí você tem a condição de fazer esboços prévios na natureza, né? Todas essas anotações, todos esses esboços acabam ajudando na elaboração da pintura final. Então toda a pintura em geral começa com o trabalho de observação das aves no campo, com binóculos, lunetas. Você pode colecionar vários cadernos e depois de muito tempo você acumula uma quantidade muito grande, um acervo muito grande de observações. Também dá para fazer registros fotográficos que podem ajudar bastante. Também quando você sai a campo, você tem a oportunidade de esboçar plantas características que podem depois ser utilizadas nas pinturas, né? Essa é uma espécie visitada por beija-flores da Mata Atlântica, principalmente Phaetornis eulinome, é uma espécie que aprecia bastante. É uma espécie de afelandra, Felandra longiflora. Um detalhe da flor. A mesma coisa acontece com frutos, né? Esse é o fruto do pequi, uma planta muito conhecida do Cerrado. Ela não é um fruto que exatamente atrai pássaros, não é uma fruta atrativa para pássaros, mas é uma coisa tão comum no Cerrado, é uma planta tão comum no Cerrado que você pode aproveitar depois para fazer uma árvore com esses frutos e um pássaro típico pousado ao lado. Aqui você tem uma espécie de flor de paineira, né? É uma seiva especiosa com um detalhamento floral e as estruturas da flor. É um desenho de botânica para descrição de espécies. Depois é possível pegar parte desses estudos com flores e frutos e compor quadros mais
interessantes, com, por exemplo, espécies de beija-flores, né? Que é uma espécie de beija-flor do Chile, e uma planta típica local. Outro quadro de beija-flor também, agregando não só uma flor, como também uma paisagem de fundo, né? Uma espécie de beija-flor dos Andes, né? Uma vegetação de páramo, que é um tipo de vegetação que dá em altas altitudes nos Andes, né? E uma espécie de beija-flor local. Também dá para usar todo esse material de flores, frutos e paisagens na composição de quadros com mamíferos, com répteis, com anfíbios, todo tipo de coisa que você quiser. Aqui é uma espécie de sagui, Sagrinus bicolor, uma espécie da Amazônia, né? Numa atitude típica. E como eu disse, né? As plantas associadas com o animal, né? Aqui um outro quadro, Cebus nigritus, uma espécie de macaco prego da Mata Atlântica, e uma espécie de leguminosa, né? Que normalmente atrai esses macacos, e uma bromélia pequena do lado, e um casal aqui, pelo menos 2 indivíduos, né? Isso também é uma pinturinha acrílico. Então, para mostrar para vocês a diversidade de técnicas, você pode usar aquarela, guache, acrílico e muitas outras técnicas de pintura que você usa normalmente, ou que você se interessa talvez em começar a usar. E tudo isso pode ser aproveitado na pintura naturalista. É isso aí. Até a próxima.